Pois é, no dia de hoje, nós percebemos que no Evangelho, Jesus que reparte os pães, multiplica esses pães pela oração, e mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, são alimentados. Deus nunca abandona os seus filhos. Vai colocando já os seus pedidos de oração, para que no final possamos rezar por todos eles, para libertação. São João da Cruz diz que um pássaro retido por uma corrente ou por um fio, ele não voa. Então nós precisamos ficar atentos, não é? Ficar atentos para não estarmos presos ao pecado, presos a algo que nos tira a graça de Deus. Jesus possa multiplicar nesse Evangelho de São Marcos, de 6, 34 a 44, multiplicar a nossa fé, multiplicar o nosso amor ao próximo, não é? Jesus teve compaixão da multidão, abençoou os 5 pães e os 2 peixes e alimentou todo aquele povo, porque Deus não nos abandona, Deus sempre cuida de nós. Nós vamos falar hoje, na sequência, os ataques do inimigo, hoje opressão e obsessão. Para falar sobre isso, primeiro precisamos entender uma coisa. Nós temos corpo, que é a matéria, os órgãos internos, externos, a pele, o maior órgão do corpo humano. Isso é corpo. Nós temos a alma, que é a personalidade, são os sentimentos, né? Nossas emoções, tudo que somos está na alma. E temos o espírito, que é o sopro da vida. Deus soprou sobre nós o seu espírito. Quando alguém morre, a alma, tudo que ela volta para Deus. O sopro de vida retorna a Deus, porque é o dom, né? E a carne, a matéria, fenece. Claro que na ressurreição Jesus vai fazer a alma retornar ao corpo e nós vamos reviver, né? Os mortos ressuscitarão. Não vamos entrar nesse mérito agora. O nosso tema é os ataques do inimigo. Hoje é opressão e obsessão. Já falamos anteriormente sobre a tentação, que é quando nós recebemos as influências do mal na tentação, quando o corpo pede essa tentação ou quando o mundo nos leva à tentação. Hoje, então, é opressão e obsessão. Bom, vamos entender algo que é muito importante. No livro de Tiago, capítulo 5, de 13 a 15, está escrito: se alguém está triste, reze. Está alegre, cante. Doente, enfermo, faça oração. Chame o sacerdote, se for o caso, da igreja, unja esse doente com óleo e o Senhor vai restabelecer pela fé esse doente. Bom, primeiro, oração. Não é? Primeiro, oração. Depois, leve o sacerdote também para orar, para ungir com o óleo. Se não for curado, que não for um problema na alma, uma angústia, uma tristeza, um problema relacionado aos sentimentos, espiritualmente falando, ou uma contaminação, aí sim nós vamos ao médico. O médico ele é necessário. Eclesiástico 38. Vá ao médico, você que está doente. Porque Deus criou a medicina, Deus criou o médico e a medicina vem de Deus. Isso está no livro de Eclesiástico, no capítulo 38 inteiro fala sobre isso. É para ir ao médico, mas não está dizendo que é para ir logo no início. É para você primeiro rezar, ora, porque o problema pode ser que um problema físico esteja sofrendo uma contaminação ou um problema na alma. Uma coisa que tem que deixar bem claro. Nem todo problema no físico ou na alma é um problema de ataque do inimigo. Tem que observar muito bem isso. Tem casos que é para psicólogo, psiquiatra, precisa de medicamentos. Nós vamos com bastante calma falar bem explicadinho para que você não tenha dúvida. Então vamos lá. Opressão vem do latim oppressio, que significa aperto. A pessoa sente um aperto na alma, um sufocamento, falta de ar, uma angústia, uma vontade de chorar. É uma amarração. Isso é uma opressão. Essa opressão ela pode vir por vários problemas, né? Perdeu alguém muito querido,
perdeu o emprego, passou por uma traição, está vivendo aí uma situação de muito sofrimento, né? Uma depressão forte, que levou a uma síndrome de pânico. A opressão é isso, é a alma sendo pressionada. É um sufocamento da alma. Nós temos na Bíblia vários casos de opressão. Por exemplo, os leprosos, né? Eles eram considerados pessoas amaldiçoadas. Então, quando alguém se aproximava de um leproso, ele balançava um sininho no pescoço para a pessoa saber o quê? Que ele era um leproso e que tinha que se afastar dele. Fique longe, por quê? Porque eu sou leproso, eu vou contaminar você. Então, quem se aproximava de um leproso ficava também impuro. Tinha que ficar 7 dias em purificação. Para o judeu era assim. Então, era uma pessoa amaldiçoada. A doença no tempo de Jesus era uma maldição. Aí Jesus vem, abraça os leprosos. Jesus quer ficar com aqueles mais marginalizados, com aqueles que estão mais sendo discriminados. Que Deus maravilhoso, que quer ficar perto de quem não quer ficar perto, de quem você quer ficar longe de um drogado, de um prostituído, de um alcoolizado, de uma pessoa que se sente a pior pessoa do mundo. Aí Jesus ele vem, ele quer ficar mais perto de você. Olha só que interessante, que Deus amoroso, que não vê o pecado, mas ele sente compaixão pelo pecador. Como na multiplicação dos pães, ele sentiu compaixão e viu a fome, não só a fome do desejo do pão, mas a fome também do amor, da misericórdia. Jesus chega até o leproso que se joga de rosto ao chão, não é? Tão discriminado que ele já é, que ele já se joga no chão de rosto ao chão. Isso é interessante, né? Então, isso é a opressão, é quando alguém se sente oprimido e que precisa de uma libertação. É óbvio, né, que isso daí é um problema que pode ser tratado com psicólogo, com psiquiatra. Existem muitas situações que precisam. Mas vou retomar Tiago 5, 13 a 15. Se alguém está enfermo, primeiro, oração. Leva o sacerdote para ele fazer uma boa confissão, né, com o sacerdote, e uma bênção com óleo, porque a unção com os óleos não é só para encomendar corpo. A pessoa vai morrer, vai ungir com óleo. A unção com os óleos é para trazer o doente, para ele ser curado, vai fazer uma cirurgia, vai ganhar um nenê, faz a unção com óleo. A igreja ensina isso, e a Bíblia ensina isso. Não foi curado na oração, é caso para médico. Aí tem que vai ao médico, Eclesiástico 38. Vai ao médico porque ele te é necessário. Muito bem. Junto com a opressão, eu coloquei junto a obsessão, que é muito parecido, embora não seja igual. A obsessão é um bloqueio, é uma neurose obsessivo-compulsiva, né? Uma compulsão. Pessoas que têm compulsão para comer demais, ou às vezes não comer. Tem pessoas que têm compulsão para a bebida, para as drogas, não consegue deixar, para o cigarro mesmo. Sabe aquela compulsão que é maior do que a força que a pessoa tem para ficar livre? Isso pode ser humano, né? Humanamente falando, e pode ser também espiritual. Na área espiritual de contaminação, nós entraríamos na questão de pessoas que veem vultos, que escutam vozes, têm mania de perseguição, que ouve objetos em cima da casa caindo, ouvem barulhos. São pessoas que surtaram, né? Tem pessoas que são casos de remédios, tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, mas já atendi muitos casos que estão ligados a contaminações, não é? Que a pessoa está com o demônio, tem que deixar bem claro isso. Não há possessão, nós vamos tratar isso numa outra mensagem. Na verdade, é uma contaminação. Eu sempre costumo dizer assim, quem trabalha com porcos, né, no sítio, entra no chiqueiro de porcos, vai lá alimentar os porcos, ele não é o porco, claro que não, mas que ele fica com o cheiro dos porcos, ele fica. Então, quem normalmente trabalha com coisas ocultas, feiticismo, magia, cartomancia, bruxaria, evocação de mortos, como está escrito em Deuteronômio 18, 9, para não procurar estas práticas, a pessoa, de certa forma, ela se contamina. E aí vem tudo isso, mal-estar, ânsia de vômito, peso na nuca, a pessoa só sente vontade de sumir, de morrer, é uma coisa terrível. Já atendi
pessoas que estão nesses graus aí de desespero da alma mesmo. Fizeram trabalho, fizeram coisas, trabalharam com coisas ocultas. Precisa de uma boa confissão e oração de libertação. E vai ficar livre de tudo isso, né? Essa mensagem tem que chegar a muitas pessoas que possam estar sofrendo nessas áreas e procurar ajuda do psicólogo, do psiquiatra, que é importante, mas a Bíblia primeiro ensina a oração e o sacerdote, ungir com óleo e buscar essa libertação. Depois, se o problema persistir, aí já não é caso de espiritual, aí precisa tratar esses sentimentos, essa personalidade que está sendo atacada porque está estresse demais, porque passou por um momento muito grave, não deu conta. Cada caso é um caso. Aí nós voltamos em em 1ª carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Temos que ter o dom do discernimento dos espíritos. Para a gente sentir, esse caso aqui é para médico, esse caso aqui é espiritual. Estou com 50 anos de idade e quase 30 de evangelização nessa área de cura e libertação. Tem muito que aprender. Eu quero indicar para vocês livros do padre Gabriel Amorte, Frei Elias Vela, saudoso padre Rufus. Você que quer aprofundar esse tema e entender estas coisas, né? Porque aqui numa mensagem curta é impossível, né? Eu demoro 2 dias em um retiro para falar sobre os ataques do inimigo, estas 5 situações que o inimigo ataca. Vimos a tentação e hoje a opressão e obsessão. É um tema complexo, longo, que não se fala em poucos momentos, mas só para você ter uma nuance do que realmente isso é. E como lidar, né? Como se fazer para sair disso. No caso de obsessão, nós vemos muitos casos na Bíblia também. Lucas 19, de 1 a 10. Zaqueu ele era compulsivo para o dinheiro. Ele era um cobrador de impostos. E depois que Jesus vai à casa dele para ficar com ele, para almoçar com ele, ele fala, olha, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, eu vou restituir o quádruplo do que eu roubei. Veja, eles tinham uma compulsão para ter as coisas. Tem pessoas apegadas ao dinheiro, à ambição, pessoas viciadas em sexualidade depravada, em coisas pornográficas, de filmes, de vídeos. Tudo isso daí, essa obsessão, essa compulsão, essa neurose, precisa de oração de libertação, precisa de cuidados, né? Frei Marcos está nos ouvindo lá em Portugal. Esse eu não posso deixar de mandar um abraço. Obrigado por estar aí em Braga, acompanhando. Estou com muita saudade. Fizemos tantos trabalhos juntos de evangelização. E um beijo aí para o senhor Frei Marcos Mendes, meu amigo do coração, meu amigo querido. Então, a opressão é o aperto na alma. A obsessão é a compulsão que ataca os sentimentos. O inimigo ataca os sentimentos, ou a pessoa está sofrendo nos sentimentos e precisa de um tratamento, de remédios, precisa de um acompanhamento. Tá bem claro? E já deixei as fontes aí para quem quer se aprofundar, estudar mais. Mas o segredo do sucesso é oração, confissão, e em alguns casos é encaminhado ao psicólogo ou ao psiquiatra, casos de esquizofrenia, casos que a pessoa precisa tomar medicamentos, e é necessário. Bom, nós vamos nos preparar então para a oração. Você que está aí agora em casa, ou onde você estiver, se você puder parar um pouquinho o que você está fazendo, vamos entrar em oração, não é? Vamos pedir agora a libertação. Tem várias pessoas teclando conosco e eu vou deixar nas mãos de Jesus essas suas intenções. Vou rezar com bastante calma estas orações aqui. E eu queria que você, quando eu for lendo, você repetisse comigo aí, se você pode. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Sede meu refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino,
precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Pedindo a presença de São Bento, a intercessão de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo o teu próprio veneno. Rezemos. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias sejam de inimigos de Deus e fujam da sua face todos os que o odeiam e o perseguem. Amém. Vamos agora buscar a Deus em oração sobre os ataques do inimigo, opressão e obsessão. Pai querido, Pai amado, por todo sofrendo no corpo, na alma e no espírito. Se um problema no físico, Senhor, é por causa de uma contaminação na alma, eu peço agora a intercessão de São Miguel para libertação. Se as pernas paralisaram por causa de uma contaminação de lugares que essa pessoa foi, Senhor, eu peço agora a cura. Toca na paralisação facial, na paralisação das pernas, no derrame. Se veio esse problema por uma contaminação de coisas que foram feitas ou lugares que ela foi, com fotos, com roupas, com objetos, seja agora quebrado todo o pacto, toda a aliança com Satanás. Tudo que foi feito seja desfeito agora com São Miguel Arcanjo e sua espada de fogo. Nesse momento, Senhor, vai tocando agora e vai libertando. Vai repetindo comigo. Eu, digo o seu nome, José Barbosa, renuncio a toda a contaminação que veio sobre mim, sobre a minha família, sobre o meu dinheiro. Renuncio a toda evocação de mortos, bruxaria, feiticismo, horóscopo, cartomancia, leitura de mãos. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, por Maria, a Imaculada, que esmagou e esmagará definitivamente a cabeça de Satanás, eu renuncio espírito de orgulho, de ambição, de prostituição, de bebidas, de drogas, espíritos guias, Exus, em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, eu todo o trabalho que foi feito em encruzilhadas, cemitérios, sobre mim, com fotografias, com roupas, em nome de Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, que esmagou e esmagará a cabeça de Satanás. Eu renuncio a tudo aquilo que foi feito sobre mim e que hoje me amarra, me bloqueia, que de alguma maneira os meus antepassados foram com benzimentos, com coisas que não eram de oração, mas consagrados ao mal. Eu quebro agora, em nome de Jesus, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, todo o mal que foi feito, todo o trabalho que foi feito, seja desfeito pela intercessão de São Miguel Arcanjo, vencedor das batalhas de Deus. E eu tomo posse. Na minha vida, Jesus Cristo é o meu único dono. Jesus Cristo é o meu único Senhor. E ao nome de Jesus se dobre os joelhos no céu, na terra e nos infernos. E se proclame para a maior glória de Deus, Jesus Cristo é o único Senhor. Deus te abençoe no colo de Maria.